Conheça Bangladesh, um país fascinante e complexo, localizado no sul da Ásia e conhecido como a Terra de Bengala. Mas atenção, não se deixe enganar pela aparência exótica e misteriosa. Nos rankings globais, Bangladesh é frequentemente considerado um dos países mais pobres e sujos do mundo. Com problemas graves de poluição, infraestrutura precária e ruas tomadas pelo lixo, Bangladesh enfrenta desafios diários que impactam a qualidade de vida de sua população. Em Dhaka, capital, é comum ver ruas sem sistema de esgoto adequado e pessoas que vivem entre pilhas de lixo, que se acumulam devido à falta de uma gestão ambiental eficaz. A superpopulação e a pobreza extrema agravaram ainda mais essa situação, com milhões de pessoas vivendo em condições subhumanas, sem acesso a serviços básicos como água potável e saneamento. O caos nas ruas, buzinas incessantes, tráfego insuportável e a presença de mosquitos que se proliferam em áreas alagadas e sujas, é um reflexo da dura realidade de um país onde a pobreza e a falta de recursos moldam a paisagem urbana e o cotidiano de seus habitantes. Mas apesar de todos esses problemas, há mais sobre Bangladesh que merece ser conhecido e compreendido. Com uma área de 148 mil km², Bangladesh abriga cerca de 169 milhões de pessoas, tornando-o um dos países mais densamente povoados do mundo. Imagine um espaço do tamanho do estado do Ceará, mas com uma população 20 vezes maior. Esse desafio de superpopulação traz uma pressão enorme sobre recursos e infraestruturas. Entre os cenários naturais de Bangladesh, destacam-se praias tropicais e áreas verdes exuberantes. Mas, claro, a natureza vibrante vem acompanhada de mosquitos e outras dificuldades que podem assustar os turistas despreparados. Dhaka é uma das cidades mais populosas do mundo, com cerca de 23 milhões de habitantes. E o caos urbano que caracteriza a cidade, trânsito intenso, ruas sem semáforos e buzinas constantes, torna a experiência única, mas desafiadora para quem não está habituado. Se você valoriza a tranquilidade, talvez não goste do ritmo frenético e do barulho incessante de Dhaka. A infraestrutura de Bangladesh ainda lembra tempos passados, com ônibus antigos e ruas repletas de bicicletas que servem de táxi. É comum ver ciclistas magros transportando passageiros ou cargas pesadas nas ruas estreitas da cidade. Esses trabalhadores enfrentam um cotidiano difícil, pois o salário mínimo equivale a cerca de $95 por mês, tornando Bangladesh um dos países com mão de obra mais barata do mundo. Não é à toa que grandes marcas internacionais aproveitam os baixos custos para estabelecer fábricas por lá, onde uma empresa pode contratar muitos trabalhadores pelo mesmo custo de um funcionário em outros países. No mercado de trabalho, a vida é árdua e, nas ruas de Dhaka, a pobreza é visível em cada esquina. Bangladesh é um dos países economicamente mais desfavorecidos do planeta, e muitos habitantes vivem com menos de $5 por dia. Além disso, grande parte da população tem baixa escolaridade, com apenas 30% das pessoas sabendo ler e escrever, o que limita as oportunidades e impede o desenvolvimento de muitas áreas do país. O problema ambiental é evidente nas cidades, especialmente em Dhaka, onde o lixo e a poluição estão por toda parte. E, por incrível que pareça, cuspir nas ruas é algo tão comum que virou parte do cotidiano. Apesar dessas dificuldades, Bangladesh tem um povo caloroso. Estrangeiros que visitam o país muitas vezes são cercados por moradores locais curiosos, que pedem fotos e os recebem com sorrisos sinceros. O turismo é uma atividade crescente, e o país oferece templos e museus com arquitetura belíssima que lembra os antigos impérios que por ali passaram. No entanto, os preços de entrada variam, e os turistas pagam frequentemente mais do que os moradores locais. Os passeios de barco pelos rios de Bangladesh, organizados pelos próprios habitantes, também são uma atração única e encantadora. Curiosamente, embora a prostituição seja tolerada em Bangladesh, o consumo de álcool é praticamente inexistente, e bebidas alcoólicas são proibidas e quase impossíveis de encontrar. Em contrapartida, os preços de alimentação e hospedagem são extremamente baixos, o que atrai visitantes que pretendem explorar o país com um orçamento limitado. Mas é importante estar atento aos valores, pois, ao perceber turista, alguns vendedores cobram até 4 vezes mais pelo mesmo produto. Em restaurantes, é comum que a comida seja exposta em cozinhas abertas, onde você escolhe o que deseja, mas sem cardápios com preços. Nesses locais,
o valor pode ser inflado quando você percebe que está fora, o que pode pegar os imprevistos de surpresa. Além de enfrentar a pobreza e a superlotação, Bangladesh lida com a dura realidade de desastres naturais, como enchentes e terremotos, que ocorrem com frequência e afetam milhões de pessoas. E, para muitos moradores, a vida é difícil. Estima-se que cerca de 5 milhões de pessoas vivam nas ruas. As condições de moradia para quem possui uma casa são precárias, e habitações improvisadas sem acesso a saneamento básico são comuns. Apesar de tudo, Bangladesh tem experimentado um crescimento econômico impressionante nos últimos anos. Muitos economistas acreditam que, com a gestão certa, o país tem potencial para emergir rapidamente. A força de trabalho jovem e a resiliência de seu povo fazem com que alguns acreditem que um futuro mais próspero pode estar no horizonte. Os habitantes de Bangladesh, em sua maioria, são pessoas esforçadas e orgulhosas de sua cultura, sempre buscando maneiras de melhorar. Bangladesh é, portanto, um país de contrastes. Superpovoado e caótico, mas também guarda belezas naturais, uma história rica e uma população que, apesar de tudo, permanece otimista e acolhedora. Conhecer Bangladesh é conhecer uma das faces mais autênticas e desafiadoras da Ásia.